Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Explicador e na próxima série de vídeos vamos estar a realizar as questões do exame de MACS 2023, segunda fase. Questão número 1. No verão passado, José viajou pelas Caribas no navio de cruzeiro. No penúltimo jantar da viagem, como é tradição, o comandante do navio colocou à disposição dos turistas a escolha do empregado mais popular da zona de restauração. Na viagem que o José realizou, a escolha foi feita entre a Ana, A, o Bernardo, B, o Carlos, C e a Diana, D. Ao votar, cada turista tinha de dispor os nomes dos 4 empregados A, B, C e D de acordo com a ordem da sua preferência. Cada um dos turistas votou uma única vez, correspondente a cada ordenação efetuada a um voto. Para representar o resultado da votação, desenharam-se 4 círculos concêntricos com diferentes raios. Definiram-se tanto os setores circulares quanto o número de listas de preferências obtidas, sendo a amplitude dos setores proporcional ao número de votos em cada lista. Cada setor é composto por 4 faixas circulares. Na faixa mais próxima do centro, registra-se o empregado que ocupa a primeira posição na lista de preferências, na faixa seguinte apresenta-se o empregado que ocupa a segunda posição na lista de preferências e assim sucessivamente. Na figura 1, representa-se o resultado dos 900 votos validamente expressos. Da análise da figura 1, conclui-se que se obtiveram 4 listas de preferências e que, por exemplo, 150 pessoas votaram na lista em que o empregado D ocupa a primeira preferência, o empregado C ocupa a segunda preferência, o empregado B ocupa a terceira preferência e o empregado A ocupa a quarta preferência. Para apurar o empregado mais popular da zona de restauração, decidiu-se aplicar o método a seguir descrito. Efetua-se a contagem do número de votos em cada empregado como primeira preferência e verifica-se se algum deles obtém a maioria absoluta. Caso isso se verifique, esse empregado é o mais popular da zona de restauração. Caso contrário, o empregado que obteve o menor número de votos como primeira preferência é eliminado de todos os 4 setores. Cada um dos setores é reestruturado de modo que os empregados que ocupavam as faixas circulares mais afastadas do centro do que a faixa do empregado eliminado se movem uma posição em direção ao centro, mantendo-se a mesma ordem. Após a reestruturação dos setores circulares, aplicam-se novamente os procedimentos anteriores. O processo repete-se até que um dos empregados obtenha a maioria absoluta como primeira preferência. Complete o texto seguinte selecionando a opção adequada a cada espaço. Escreva na folha de respostas cada um dos números 1, 2, 3 e 4, seguido da opção a linha A, a linha B ou a linha C que lhe corresponde. A cada espaço corresponde uma só opção. Ora bem, e agora vamos só fazer aqui uma pequena pausa na leitura do nosso enunciado. Fica aqui o restante para nós vermos mais tarde. E para já vamos aplicar o método que nos é descrito e ver se nós conseguimos chegar aqui a alguma conclusão. Que é para depois, de facto, podemos responder corretamente e de forma confortável às questões que nos são colocadas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Temos aqui a nossa situação inicial dos nossos empregados e o que nós vamos fazer é verificar se algum deles teve a maioria absoluta na votação. Portanto, deste aqui da primeira preferência, exclusivamente. Então, vamos começar, por exemplo, aqui pelo A e para o A, os cálculos que nós vamos fazer são os seguintes. Portanto, o A teve estes 300 votos dentro do universo de 900, e então vamos só fazer 300 dividir por 900, depois vamos multiplicar por 100 para ficarmos com uma percentagem, e isto vai dar aproximadamente 33%. Okay? Portanto, ou seja, o empregado A recebeu aproximadamente 33% dos votos todos, com primeira preferência. Vamos repetir o mesmo procedimento para os outros todos. Para o B, é a mesma coisa, mas em vez de ser 300 é 250, portanto B é igual a 250 sobre 900 e agora vezes 100 para dar a percentagem. Isto vai dar aproximadamente 28%. É a mesma coisa para o C. Para o C temos 200, né? 200 sobre 900 vezes 100, que dá mais ou menos 22%. E finalmente para o empregado D, temos 150 sobre 900 vezes 100, o que dá aproximadamente 17%. Muito bom. Alguém tem a maioria absoluta? Não, porque nenhuma destas percentagens é superior a 50%. Mas já podemos fazer uma coisa, já podemos eliminar um dos empregados, aquele que teve menor votação como primeira preferência, que é o D. Portanto, aqui vai fora. E agora passamos para a segunda parte, que é, vamos eliminar aqui do nosso esquema inicial o empregado D, daqui, e o empregado C depois passa para aqui, para esta posição. Daqui vamos retirar também o D e o empregado C passa para a primeira posição. O B passa para a segunda e o A passa para a terceira. Daqui vamos eliminar o D
e não acontece nada, os outros empregados continuam nas mesmas posições e daqui eliminamos o D, o C passa para a segunda posição e o A passa para a terceira posição. E como resultado obtemos este novo gráfico. Agora, o procedimento vai ser basicamente este que nós estávamos aqui a fazer, mas agora só com a diferença de que já não temos o nosso empregado D. Portanto, vamos fazer novamente. Na primeira preferência temos aqui o A, novamente com 300 votos num universo de 900. Portanto, o cálculo é exatamente a mesma. Portanto, não vou fazer. Só dizer, indicar aqui que o A tem aproximadamente 33% da votação. Como primeira preferência, o B é exatamente a mesma coisa. Portanto, continua a ser estes 250 entre 900. Portanto, o B continua a ter aproximadamente 28%. Agora, a diferença vai ser em relação ao empregado C. Porque ele agora é o primeiro desta lista e o primeiro também desta outra lista. E agora vamos ter que somar estes 150 desta lista mais os 200 desta lista. Então, para o empregado C, vamos fazer o cálculo de 150 mais 200, 150 mais 200 sobre 900, e depois multiplicar por 100 para dar a percentagem. E isto vai nos dar aproximadamente 39%. Ok, ainda não temos maioria absoluta, mas também já sabemos quem é que vai ser escolhido de seguida. Então, vai ser aqui o empregado B que é o que tem menor percentagem destes todos. Portanto, o empregado B vai ser escolhido. Agora, qual vai ser o aspecto do nosso novo gráfico que nós vamos ainda fazer a seguir? Bom, daqui tiramos o B, o C passa aqui para a segunda posição, daqui tiramos este B e o A passa para a segunda posição. Daqui tiramos o B e fica tudo na mesma. Daqui tiramos o B. Aqui temos novidades. O C passa para a primeira posição e depois o A passa aqui para a segunda posição. E cá temos o nosso terceiro gráfico e agora vamos basicamente aplicar a mesma coisa que nós estávamos a fazer aqui e aqui. Portanto, vamos pegar aqui neste, basicamente, mas vamos retirar o empregado B. Ficamos só com o A e com o C aqui na primeira posição. Exatamente a mesma coisa. Portanto, o A ainda mantém a primeira posição aqui apenas neste setor e, portanto, tem os tais 300 votos. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a coisa. Aqui não muda nada. Portanto, o A continua a ter aproximadamente 33% da votação. O B foi excluído. O D já tem sido excluído, não é? E agora, para o C, temos aqui novidades. Porque o C, agora vamos fazer a seguinte contabilização. Temos 200 votos, está em primeiro lugar aqui desta lista, 150 daqui, e agora a novidade aqui desta outra lista também está aqui em primeiro lugar e tem 250 votos. Então, quantos votos é que tem o empregado C na primeira preferência no total? 250, mais estes 200, mais estes 150, e agora vamos dividir pelos mesmos 900 do habitual, vezes 100 para dar percentagem. Isto vai dar aproximadamente 67%. Agora sim, agora temos aqui uma maioria absoluta. Muito bem, e agora vamos voltar então ao nosso enunciado, vamos ler novamente e vamos ver se, com base em todos estes cálculos que nós já fizemos, se conseguimos responder às questões que nos são colocadas. O número mínimo de votos com primeira preferência para que um empregado obtivesse maioria absoluta era A, 451, B, 450 ou C, 900. Bom, este cálculo nós ainda não fizemos, mas também podemos fazer muito rapidamente. O que é que significa ter a maioria absoluta? Significa que teve mais de 50% dos votos. Ora, se nós formos fazer 50% dos 900 votos válidos, vamos obter exatamente 450. Mas, que é uma das opções, mas 450 é exatamente 50%. Eu preciso de mais. Portanto, no mínimo, eu teria de ter 451 votos e, portanto, aqui vamos responder a linha para o 1. Vamos responder à linha A. Ok, vamos então continuar. Na contagem efetuada após a primeira eliminação de um dos candidatos, o candidato A, B ou C ficou com 350 votos. Então vamos lá ver. Aqui foi a primeira vez em que nós fizemos uma eliminação e obtivemos isto como resultado. Depois da segunda eliminação, então, obtivemos aqui este terceiro gráfico. Portanto, depois da primeira eliminação, ficamos com isto. E aqui temos para o A 300 votos. Depois o B que ficou aqui ficou com 250 votos. Portanto,
corresponde a estas percentagens que já estavam aqui contabilizadas, 300 e 250. Depois o C é que ficou com estes 150 daqui, mais estes 200 daqui, que é exatamente isto que está aqui contabilizado. Eu depois não fiz a conta, mas isto dá 200 mais 150 dá exatamente 350. Portanto, aqui nós vamos responder a opção C, que é a linha C. Portanto, para o 2 vai a linha C. Ora, de seguida temos o segundo candidato a ser eliminado foi, e no menu 3 temos o A, B ou C. E nós já tínhamos visto então anteriormente que o primeiro a ser eliminado foi o empregado D. Depois, aqui na segunda eliminatória, então foi o empregado B. Portanto, vamos também escolher a linha B para responder ao 3. 3, a linha B. Para terminar, o candidato vencedor obteve a linha A 550, a linha B 600 ou a linha C 750 votos. Ora bom, então o candidato vencedor foi aqui o nosso candidato C e vamos só mesmo ver aqui o número total de votos. São 250 mais 200 mais 150, que corresponde a 600 votos e, portanto, vamos escolher também a opção B. Portanto, para o 4, a linha B. E pronto, e está respondida a questão número 1. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.